Olá, sejam muito bem-vindos. Parabéns pela excelente decisão. Aprender Excel é abrir portas, criar oportunidade e se posicionar no mercado de trabalho. Esse curso foi pensado para você que deseja crescer e desenvolver as suas habilidades com uma ferramenta sensacional. O Excel, ele vai contribuir para que isso tudo aconteça. Olha só, serão 5 aulas e 5 aulas com muito aprendizado. É você ficar firme até o fim, cumprir todas as tarefas que a gente ensinar, passar aqui as instruções para você, já aprenda compartilhando esse conhecimento com outras pessoas também. Olha só, aproveite essa oportunidade, pois com certeza isso vai te trazer grandes benefícios. Bora aprender um pouco mais? Excel do zero. Roda a vinheta. Olha só, pessoal, estamos de volta. Você viu que vinheta bacana? Essa daí é a nossa oficial, tá certo? Prazer muito grande ter você aqui com a gente. Já vai colocando aí, marcando a sua presença, tá? Preciso que cada aluno marque a sua presença. Como é que você vai marcar a sua presença nesta aula? Não importa se você está assistindo agora, ao vivo, que a gente está acompanhando aqui os seus comentários, a gente vai buscar responder também seus comentários juntamente com você aqui, tá? Coloca a sua presença, como o seu nome e de onde você está falando, tá certo? Aí você vai colocar o seu nome e o bairro que você mora, a cidade que você mora, tá certo? E coloca também para mim o horário que você está. Se você está falando assim, ó, eu estou aqui na aula ao vivo, aí você coloca também. Se você está assistindo em um outro horário, você coloca para eu saber que horário que você estava assistindo essa aula. Você que ainda não fez a sua inscrição, mas está assistindo essa aula, ouviu alguém falar alguma coisa, ainda há tempo, você pode se inscrever e entrar no grupo. Tem que entrar no grupo do WhatsApp, porque lá no WhatsApp é onde a gente vai dar o suporte. Então, somente essa aula não vai ser o suficiente para a gente poder realmente garantir o seu aprendizado. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar assistir essa aula direitinho, todas as instruções. Depois você vai praticar as instruções, você vai executar as instruções que eu vou passando aqui para você. Então, você vai voltar a assistir a aula novamente, vai colocar no seu computador, vai fazer as coisas direitinho lá e nós vamos dar o suporte no WhatsApp, lá no grupo. E aí eu vou vendo a necessidade da gente de repente fazer uma chamada de vídeo, né, de Google Meet, né, que a gente utiliza isso, né, uma ferramenta que a gente utiliza e vai fazendo parte da inclusão digital, tá certo? Então, passando bem explicadinho para vocês aí. Então você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Ah, Sérgio Mano, mas aí como é que eu vou fazer a minha doação, né, para ajudar a associação e tudo mais? Gente, é o seguinte, até o final do curso você pode fazer isso. Não é? Porque aí é quando você vai receber o certificado. Quem puder já adiantando, essas coisas ajudam a gente se organizar melhor. Mas para você receber o certificado, daí você precisa fazer essa doação, porque gera custo, tá, a gente precisa fazer outras estruturas. Então, você tem até lá, são 5 semanas hoje, a primeira terça-feira, não é? Eu perdi a primeira aula. Assista a primeira aula, faça as tarefas da primeira aula. Ah, mas eu comecei agora, eu estou vendo aqui pela primeira vez, é a terceira aula já. Não tem problema, vai, assiste a primeira, a segunda e a terceira. Você vai ter que fazer um intensivão. Se você demorar muito para entrar, você vai ter que fazer um intensivão. Por quê? Eu vou concluir o curso daqui 5 terças-feiras. Na quinta terça-feira eu vou concluir o curso. E daí eu vou começar a emitir os certificados para vocês. Vai ser o certificado digital. E é muito bacana porque você vai poder colocar nos seus currículos, tá certo? Você vai poder comentar com as pessoas quando você for fazer sua entrevista de emprego ou quando você for fazer alguma atividade, você vai poder dizer, não, eu tenho curso Inclusão Digital, o Excel do zero, então já tem uma iniciação, isso que é legal. Porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, você não conhece um pouco, tem uma noção de computador? Depois desse curso você vai poder dizer que sim, né? Talvez agora, no momento, você pode dizer que não, porque às vezes tem pessoas que não sabem nem ligar direito o computador, não sabem encontrar onde é que está a ferramenta do Excel, abrir uma planilha, né? Interagir um pouco com esses teclados aqui. Então, você vai ter essa noção depois disso. Então, não vai poder dizer mais que você não conhece nada a respeito. Então, você precisa já entender o processo dessas coisas para que você possa aproveitar o melhor possível deste conhecimento, tanto para você se promover
locomover, para você se organizar, para você se desenvolver, tá certo? Com certeza você não será mais a mesma pessoa depois que concluir esse curso. Eu costumo dizer isso em todos os meus cursos, né? Todos os cursos que a gente ministra, eu costumo dizer que a pessoa jamais será a mesma. Sabe por quê? Porque cresce um pouco mais, sempre cresce, sempre aprende um pouco mais. Então, fique atenta e fique atento a essas oportunidades, aproveite mesmo, tá? Então, só para fixar aqui, gente, não fica se preocupando com essa questão. Nós estamos fazendo um curso, que este curso aqui, ele é 100% à distância, tá? Ele é presencial, assim, ao vivo, não presencial, ele é ao vivo, né? Ao vivo por quê? Porque eu estou interagindo com vocês. Ok, tem pessoas aqui mostrando a presença, aqui já tem uma equipe nossa que já está respondendo algumas questões com vocês, né? Tem gente aqui que chegou um pouquinho atrasado, não tem problema. Depois você assiste a aula novamente para você pegar do começo. Assista aí, sim, a abertura, as coisas que a gente tem colocado, que a gente tem feito com muito carinho, tá? Então vai interagindo com a gente, vai colocando aí as suas dúvidas, não é? As suas informações que você achar pertinente, né? Quais são as suas expectativas? Diga aí, o que você espera desse curso? O que você precisa desse curso? Tá? E aí você coloca, algumas pessoas falam, não, eu preciso desse curso porque quando eu fui procurar emprego, aí a pessoa falou para mim, se perguntou para mim se eu tinha conhecimento de informática, eu disse que não. Então eu preciso ter um conhecimento, ainda que seja básico, ainda que seja iniciante, mas eu preciso ter. Ah, não, eu quero fazer porque eu quero me organizar, eu tenho vontade de ter meu próprio negócio, as minhas coisas, organizar a minha vida, né? Então eu acho que esse curso vai me ajudar. Enfim, são pessoas aqui, alunos, ó, temos aqui ex-alunos, né? Alunos de outros cursos. É um prazer muito grande ter vocês aqui. Fala um pouquinho das experiências de vocês aí dos outros cursos, o que vocês acharam, né? Se vocês já tiveram algum resultado, alguma resposta bacana aí. Então vocês já vão falando com a gente aí, vão interagir, tá certo? Mas agora a gente precisa prestar atenção na aula, tá certo, gente? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula com muita alegria no coração. Vocês não sabem como é que eu tô feliz, pessoal. Vocês não sabem. Porque, gente, como é bom a gente fazer parte dessa evolução, né? Das pessoas. É muito gratificante. Eu preciso que vocês contem depois o depoimento de vocês, tá? Se você já tem algum depoimento de outros cursos que você fez, que deu certo, arrumou emprego, sabe, foi promovido, foi promovida, enfim, você se sente melhor, uma autoestima, né? Poxa, conta o seu depoimento, manda um vídeo pra gente aí, vocês têm meus contatos aí, tá certo? E outra, acessa lá o nosso Instagram, gente. Coloca aí @Sérgio Mano e entra lá e segue a gente lá no Instagram, convida o pessoal, porque, gente, é só assim que a gente vai entendendo o quanto vai valer a pena trabalhar, o quanto que tem realmente trazido resultado. É isso que motiva a gente continuar fazendo, sabe? Nós vamos continuar fazendo mais e melhor, estruturando mais, investindo em melhores estruturas para poder proporcionar melhor aprendizado para vocês, tá certo? É uma alegria muito grande ter vocês aqui. Continue escrevendo aí pra gente, vai falando aí, não fica mudo não, hein? Outra coisa, enquanto você está assistindo esse vídeo aqui, fique atento mesmo, sabe? Arruma um lugar que seja tranquilo para você, um lugar que, sabe, não tenha muito ruídos, para você prestar bastante atenção, porque o aprendizado, ele não é somente chegar aqui e mostrar, faz isso, isso e isso, coloca ali uma regra e tal. Por trás de tudo isso daí, essa estrutura, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, gente, é o que vai mover esse conhecimento. Você tem que entender que o seu aprendizado iniciou a partir do momento que você fez a inscrição para fazer o curso, tá? Porque ali você começa o seu desenvolvimento. Algumas pessoas falam, para que fazer isso daí? Uns falam que você já está velho demais, outros falam que você não vai precisar, não vai usar nada disso, outros vai querer desmotivar você de alguma forma, mas algo disse a você, não, eu preciso sim, eu vou investir, eu vou tentar, eu vou me esforçar, eu vou conseguir. Então é isso, então você vai dar ouvido para essa voz que incentiva você. Aqui quer colocar você para trás, para baixo, diminuir você, larga para lá, fala show para trás, show para lá, vai embora, deixa-me em paz, eu vou seguir minha vida, vou seguir meu caminho, tá certo, gente? Bom, vamos lá. Excel do zero, tá? Por que Excel do zero, gente? Para que as pessoas que não conhecem nada a respeito, não sabem onde é que está a ferramenta, para que ela serve, é para essas pessoas aí esse curso, tá? Pessoas que já têm noção, se for estudar aqui, de repente, claro, vai pegar algumas questões que de repente não pegou, vai relembrar alguma coisa e vai ter um certificado. Boa, precisa ver qual que é a sua motivação, né? Mas você vai ter que fazer as atividades que a gente for colocando aqui, as propostas que a gente vai pondo aqui, tá certo? Bom,
O projeto ele é inclusão digital, que é essa a proposta. Então eu posso fazer assim, olha só. O inclusão digital eu posso fazer por intermédio de qualquer ferramenta. Eu escolhi o Excel, mas eu poderia colocar o Word, PowerPoint, eu poderia colocar as questões dos aplicativos de celular, eu poderia colocar alguma, por exemplo, do WhatsApp. O WhatsApp ele tem várias ferramentas. Eu vou fazer uma inclusão digital, né, utilizando algum instrumento. Né? Então, a inclusão digital é que é o nosso projeto. O projeto ASMAP é o projeto que tem desenvolvido aí essa questão da inclusão digital. Tanto é que a gente quer fazer inclusão digital para a terceira idade, desculpa. E aí, para a terceira idade, para ensinar as pessoas, né, as pessoas mais idosas e tudo mais, que não tem aquela habilidade de mandar mensagem, de abrir, né, abrir um e-mail, de fazer alguma atividade, até mesmo de pagar alguma conta, transferir um Pix, alguma coisa, de forma segura, não é? É uma inclusão digital também. Então a gente tem essa ideia. Para trabalhar com uma pessoa da terceira idade, para utilizar o aparelho de celular, então é legal a gente fazer isso de forma presencial. Então eu ainda tenho esse projeto ainda, essa ideia de promover a inclusão digital para a pessoa da terceira idade e utilizar aparelhos de celulares. Aí tem toda uma estrutura que é envolvida. Você tem que ter um roteador bom para fornecer internet para aqueles que não têm acesso. As pessoas precisam ter um aparelho bacana também, né? Legal para poder fazer todas as atividades. Então é um trabalho que requer um pouco mais de requinte, mais de estrutura, entendeu? E a gente quer fazer isso aí sim, tá? Mas então só para você entender por que projeto inclusão social, inclusão digital, desculpa, inclusão digital, que é para isso, para fazer com que as pessoas que estão à margem do digital, né, não conhece esses recursos, ela passa a fazer aí, uso desses recursos, tá? Bom, promover o desenvolvimento pessoal, social, econômico, com foco em empreendedorismo e independência financeira. Tá? Entenda bem que a questão da inclusão digital ela vai promover esse desenvolvimento, essa questão. Então ela é tão ampla que vai além do Excel, vai além do pacote Office, né, que é o Windows, não é? O Word, o Excel e PowerPoint. Vai além disso, tá? Inclusão digital. E aí vai trabalhar a questão do desenvolvimento pessoal, social e econômico, né? Não só também com foco no empreendedorismo, porque aqui eu coloquei o foco no empreendedorismo e na independência financeira, porque é o coração, né? É o coração do projeto. Mas em todos os aspectos, né? Quando você fala da independência, não só financeira, mas também sabe aquela dependência que você tem de quando você vai precisar salvar o número de alguém, você tem que pedir para um neto, tem que pedir para um filho, tem que pedir para um amigo, alguém para salvar para você. Você perde os contatos das pessoas com facilidade. Perdeu o celular, pronto, já era. Amigos antigos você perde, contatos, essas coisas. Então, gente, vai muito além disso, tá certo? Então, vamos aproveitar essa questão porque vai valer a pena, eu tenho certeza disso, tá bom? Vamos lá, próximo aqui são as perguntas comuns, né? Que acontece. Ferramenta Excel, né? Só pergunta, o que seria, né? Essa ferramenta Excel. E aí, eu vou dizer para você, hoje nós não temos somente o Excel, tá? Tem uma ferramenta que é muito utilizada, ela está lá no Gmail, lá no Google, ela está no Drive do Google, não é? Ela é chamada Planilha Google. Então, ela tem alguns itens que diferencia do Excel, né, da versão do Excel, mas ela é tão útil quanto e até em muitos aspectos ela é até melhor do que o Excel, é um pouco mais avançada do que o Excel. E tem algumas vantagens também. Só que o problema, que a questão não é problema, mas aqui o quesito que a gente colocou o Excel, é porque ele já vem embutido, não é?
e licenciado em todos os computadores que você comprou. Um computador, ele já vem habilitado aí com o pacote Office, né? Então você abriu o computador. Então, para quem não tem ainda uma destreza com a questão de internet ainda, não mexe, não tem e-mail, não tem aquela afinidade ainda com as questões mais de drive da internet, ele vai encontrar essa ferramenta, né, acessível no computador sem precisar de internet. Então não fica na dependência de internet, certo? Então, nesse sentido, é por isso que eu coloquei aqui o Excel. Mas eu quero ver se ainda a gente vai ter um tempinho durante essas próximas terças-feiras, se a gente vai conseguir ainda fazer essa proposta de apresentar para vocês a, a Google Planilhas, né? Porque aí você vai usar dentro do Drive, não vai depender de ter isso salvo na máquina, no seu computador. Você vai ter ele na nuvem. Então é uma outra questão que a gente vai fazer ainda de inclusão digital. Então, por enquanto, o Excel a gente vai limitar no computador, não vai precisar você rotear seu computador, não vai precisar rotear, que eu falo, é você conectar ele com a internet, você vai conseguir fazer toda a atividade dentro do seu computador, sem ir para a nuvem, certo? Porque ainda é um começo e tudo mais. Você vai pegar afinidade com a ferramenta. Quando você for lá para a nuvem, que você vai usar dentro do Drive, do Gmail, tá? Ou de outros provedores, mas enfim, você vai ter aí uma destreza maior, você já vai ter um tato melhor para lidar com essa ferramenta dentro da plataforma na nuvem, tá? Dentro do Gmail, por exemplo, tá? Então, a ferramenta Excel a gente colocou aqui justamente por essa razão. Quando você utiliza isso dentro do seu computador, você não precisa depender agora nesse momento de ter internet nele, tá bom? Para que serve? Aí o Excel ele serve para uma infinidade de coisas, pessoal, infinidade de coisas, tá? Olha, você organiza a sua vida pessoal, por exemplo, você pode ter uma lista de contatos e organizar por ordem alfabética. Você pode organizar por ordem numérica, os números serem os números crescente e decrescente. Você pode quando você tem um número muito grande, você pode fazer o quê? Às vezes repete os números, o nome muda, mas os números repete. Então você pode fazer um filtro disso, tirar os números repetidos. Você pode selecionar por ordem alfabética, então você quer uma página só com a letra A, outra só com a letra B. Você pode organizar isso tudo em um clique. É rápido, é prático, entendeu? Depois que você alimentou a planilha, você pode fazer diversas ações dentro dessa planilha. Então, para que serve? Dá praticidade, agilidade, rapidez, segurança, competência, habilidade, enfim. Olha, para que serve? Serve para você organizar a sua vida, organizar seus negócios, você conseguir prever algumas situações, você tomar decisões. Ele auxilia em tudo isso, né? Quando você faz isso aí de forma básica, você já vai sentir isso no decorrer do seu dia a dia, você já vai sentir que isso agiliza muito a sua vida. Você pode organizar suas contas, não é? Os seus boletos, você pode organizar ali por mês, né? O mês de janeiro, o mês de fevereiro e assim por diante. O que você pagou, você consegue fazer uma soma de quanto que você teve de entrada e de saída naquele mês. Então, isso daí, no decorrer desse tempo, você já vai ter esse conhecimento. Agora, como é a questão básica, você vai conhecer a ferramenta em si, né, para que serve, mas depois você vai avançando e ela é muito intuitiva. Depois, com o tempo, você vai mexendo e você vai desenvolvendo sozinho, você vai ver. E quem é que utiliza, né? Quem utiliza essa ferramenta? Qualquer pessoa que deseja desenvolver, organizar, reduzir tempo, ou aproveitar melhor o tempo, ou dar mais agilidade ao seu tempo. Quem utiliza essa ferramenta? Pessoas inteligentes, como você que está aqui, que quer realmente crescer, quer desenvolver. Pessoas que utilizam. São pessoas que têm um número muito grande de informações que precisa armazenar. Pessoas que têm dados, né? Muitos dados e informações que precisa preservar. Não é? Então,
Ao mesmo tempo que você vai desenvolvendo essa habilidade de alimentar uma planilha dessa, você também tem que pensar na segurança, nos backups e tudo mais. Mas a gente vai trabalhando isso daí simultaneamente. Aqui, outras perguntas como quais são as vantagens do Excel, as versões do Excel, né? E como é que acha essa ferramenta, tá? Como é que eu posso encontrar essa ferramenta? Bom, muito bem. As vantagens do Excel é o que eu disse agora, tá, gente? Quem sabe utilizar, ele tem preservado as suas informações e tem as informações organizadas, de bate-pronto, entendeu? Você já pode levantar os dados, as informações que você precisa, relatórios com facilidade, né? E não esquecer, né, de algumas coisas, porque já está registrado, né? Então são essas questões. Sobre a versão do Excel, as versões, para que servem essas versões? É só para mostrar, né, que a própria ferramenta ela foi evoluindo com o tempo, né? Então a gente tem que pegar e entender o seguinte: essas versões elas foram desenvolvendo ao longo do tempo pelo próprio usuário da ferramenta. E aí, pessoal, o que acontece? Olha só, de 1987, que teve a primeira versão, que é 2.0, do Excel até agora de 2024, ó, 2024 ainda teve lançamento. O lançamento dia 1º de outubro teve lançamento aqui, é o Office 2024. Mas ó, teve em 87, 90, 92, 93, 95, 97, 99, 2001, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2016, 2019. Incluiu também outras versões do Office também, que é o lançamento do 22 de setembro de 2015. Então, gente, olha só, ainda tem outra aqui, ó, versão Office Online, que é a versão que faz parte da assinatura da Microsoft 365. Então, ela teve várias versões, e o que muda nessas versões? Algum botão que mudou, alguma atribuição daquele botão, enfim, vai trocando algumas ações, né, que cada um tem, algumas atribuições. Isso é fruto do próprio usuário, que ele vai falando, olha, para mim fica melhor, ela vai se entendendo, é melhor eu clicar, para encontrar, eu preciso estar no botão aqui do lado esquerdo, do lado direito fica mais fácil, na parte de baixo já consigo ter mais, ser mais intuitivo, e aí por diante. Então são essas questões que vão mudando ao longo do tempo, tá? Vai escrevendo aí o que você está achando, porque aí o que acontece? A gente vai interagindo, isso vai enriquecendo, né? Vai enriquecendo aí o nosso conteúdo. Essa aula ela tem assim a proposta de durar em cerca de 40 minutos, tá? 40, 45 minutos, que é para ter uma quantidade de conteúdo para você estudar durante a semana. Então, durante a semana você vai estudando isso, eu vou colocando mais conteúdo lá no grupo. Então, por isso que aqui essa aula ela não vai ficar disponível aí para todo mundo na internet, porque não adianta, tem que ter inscrição aqui comigo, tá? Então você faz a inscrição se alguém está assistindo aí que queira fazer o curso realmente, queira ter o certificado, precisa se inscrever para poder ter o certificado, precisa entrar no grupo do WhatsApp para poder seguir as instruções lá no WhatsApp, que a gente vai dando reforço lá no WhatsApp, tá certo? Não pode esquecer disso. E aí, se você vai chamar mais algumas pessoas para entrar, pode chamar, tá? Pode chamar para elas entrarem, só que tem que explicar isso aí para essas pessoas, tá? Que elas vão precisar assistir toda a aula que foi passada, pegar as instruções direitinho para se atualizar, para que na próxima terça-feira a gente possa estar todo mundo alinhado, tá bom? E olha só, perguntas comuns ainda, ó. Criar atalho, abrir a planilha, criar pasta, o que são essas coisas, né? Criar atalho. Gente, é assim, quando você abre a sua área de trabalho no seu computador, aí você pode ter um ícone ali com o Excel para você abrir a planilha. Se você não tiver esse atalho ali, você vai ter que entrar dentro dos aplicativos para você encontrar onde é que ele está. Então eu vou ensinar isso daí, tá? Você criar um atalho dentro na sua área de trabalho, quando você abrir, né, ligar o seu computador, vai aparecer a sua área de trabalho ali e você vai ter ali o atalho para você abrir a planilha de Excel. E ali você vai ter uma pasta que você vai se organizar todos os seus projetinhos ali, tá? Vou passar sobre esse assunto aí, né?
Então o atalho ele é para facilitar aí essa questão. Criar, abrir planilha. Como é que faz para abrir a planilha? Então, na hora que você clicar no atalho, ela já vai abrir a planilha e ali você vai começar o seu trabalho, o seu projeto, tá? E a pasta? Bom, vamos criar uma pasta para o seu projeto. Então, uma pasta para aquele projeto seu, que vai incluir talvez outros arquivos, outros documentos, né? E também a sua planilha de Excel, tá? Isso tudo é por uma questão de organizar as suas coisas, até no computador mesmo. Porque tem gente que começa a usar a área de trabalho do computador, tem um monte de coisa tudo espalhado lá. Quando você quer alguma coisa, você vai ter que ir na busca, porque se você for assim olhando e procurando, você não acha. É tanta coisa que tem na sua área de trabalho que fica meio, sabe, você fica perdido, né? Então é isso daí. Vamos lá? Ah, bom, aqui é o seguinte, vamos ao trabalho, né? E aqui, gente, o início do trabalho, e agora é o seguinte, a gente está chegando aqui em algumas conclusões dessa primeira aula, como eu disse, inicialmente, eu falei para vocês que aqui está o aprendizado, porque não basta eu chegar e falar assim, ó, faz isso, 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 isso. Você tem que ter toda uma estruturação para você definir o seu propósito, o seu objetivo, saber o que você quer, tá situado, tá consciente, sabe o que você quer fazer com isso, onde você quer chegar. Precisa ter essas coisas muito bem definidas, porque senão você começa a fazer, pegar muita informação, informação, e depois você não utiliza mais. Tem muita gente que tem um monte de informação, não usa nada, né? E não desenvolve. Então é isso, tá? Então, a questão do trabalho aqui é o seguinte. Eu vou pedir para vocês, anotem aí no caderno, pega um caderno, tá? Pega um caderno e vamos fazer o seguinte: escreva, tá? Uma festa de aniversário. Dê um nome para essa festa de aniversário. Tá? Vamos fazer as definições. Olha só, definir. Você vai fazer o quê? Vai ser uma festa de aniversário. Aniversário do quê? Aniversário de casamento? Aniversário de nascimento do filho, nascimento da filha, o seu nascimento, da esposa, do marido, aniversário de quê? Deixa eu ver. Qualquer aniversário de alguma coisa, de alguma situação, de um evento, de um ato, enfim. Dê um nome, dê uma definição para uma festa. Você vai dar uma festa, você vai organizar uma festa. Então, esse que é o objetivo, tá, do Excel do Zero, e eu vou ensinar para você como você vai organizar esta festa utilizando a ferramenta Excel, tá? Então você vai colocar no papel a festa de aniversário. Que dia que vai ser? Vai ser aniversário do quê? Que horas vai ser? O que você vai fazer? Vai ter som? Não vai? Vai ser carro de som? Você vai levar esse evento para um galpão? Vai levar esse evento para um estúdio? Vai levar, eu não sei, para um restaurante? Você vai definir tudo isso. Defina a sua festa de aniversário. Do quê? Do seu aniversário? Aniversário do seu pai, da sua mãe, enfim. E você vai organizar isso, mas você vai escrever na onde? Num papel. Ok? Vamos combinar? Escreva tudo isso num papel. Depois você vai ter a lista de convidados. Quem você vai convidar? Quantas pessoas você vai convidar? Vamos definir quantas pessoas você vai convidar. Se vai ter limite, se não vai, como que vai ser. Aí você vai definir quais são os alimentos que você vai servir, bebidas que você vai servir, todos os detalhes, possíveis detalhes, tudo que você puder fazer de detalhes você vai colocar nessa sua festa de aniversário. Você recebeu um cheque em branco para você organizar a festa do seu sonho, que você quiser fazer nesta festa. Você vai colocar no papel. Combinado? E aí, você dando os nomes das coisas todas, tá? E aí você vai dar um título para esse trabalho, né? Esse projeto. Então você vai colocar assim, projeto, não sei, projeto aniversário do ano, projeto, sei lá, projeto de gratidão, ação de graça, projeto aniversário
não sei o quê, não sei, cria um nome para você dar um título para ele, que é o porquê, a razão pela qual você vai fazer essa festa. E aí você vai salvar esse documento, que na verdade ainda você vai ter ele no caderno, né? E você vai organizar isso tudo, bonitinho, deixar lá tudo organizado. E aí nós vamos, na próxima aula, colocar isso em prática, tá bom? Nós vamos colocar isso em prática. A tarefa é isso aí, ó. Basicamente é isso aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Essa daqui vai ser próximos passos. Então, ó, voltando aqui, a tarefa que você vai ter para próxima terça-feira, eu vou querer que você tenha isso em mãos. Vou precisar que você tenha isso em mãos, tá? No seu caderno. Daí a gente vai abrir uma planilha, vai fazer isso aqui, ó. Aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Dividir a tela do PC, criar uma conta no Gmail, né? E criar um atalho na área de trabalho. A gente vai fazer essas 3 coisas durante a semana. Essa daqui de criar uma conta no Gmail não é tão desesperador para esse momento, não, tá? De repente a gente deixa esse item aqui para depois, lá na frente, lá no final. Eu quero focar mais aqui dentro do computador mesmo, por enquanto, para vocês, tá? E aí a gente vai alinhar isso aqui, pode ser que alinhe isso aqui depois. Mas a gente pode, de repente eu faço uma aula adicional aí, lá no grupo, para quem não tem conta no Gmail, abrir uma conta, é coisa fácil, tá? Mas esses serão próximos passos. Fixa aqui a tarefa é essa aqui, vou precisar que você, vamos iniciar um trabalho, né? Que é um projeto, e esse projeto ele é a festa de aniversário. Mas é a festa de aniversário de quem? Você vai colocar. Se você não quiser fazer festa de aniversário, projeta uma festa. Projeta uma festa, que não vai mudar nada. Eu coloquei aniversário, mas você pode colocar outro tipo de festa, de ação de graça, festa, não sei. Coloca aí para você organizar uma festa. Veja bem, olha só. Você não está somente aprendendo a mexer no Excel. Você está aprendendo a se organizar um evento, calcular custos, sabe? Ver o que é, entender as viabilidades, né? Enfim, depois disso vocês vão aprender outras questões tão importantes quanto, tá? Mas basicamente o seu trabalho é esse aí. Os próximos passos serão isso aí. Nós vamos aprender a dividir tela no PC. Eu não sei se você já sabe, mas se você não sabe, vai aprender. Se você já aprendeu, ótimo, isso é perfeito. Nós vamos criar uma conta no Gmail. Se você já sabe, se você já tem, se você não tem, puder conseguir já agilizar isso aí, agiliza. Não espere por mim. E criar o atalho que eu vou ensinar na próxima aula. Mas se você já viu com alguém, você vai precisar aprender a mexer com isso. Se você já conhece alguém que já pode te adiantar isso aí, já adianta também, tá bom? Não fique esperando por mim, não. E aí, gente, outros próximos passos, nós vamos criar a planilha, aí sim. Nós vamos criar uma planilha para colocar o que você colocou no caderno, nós vamos colocar dentro da planilha. Aí nós vamos organizar essa questão bem bonitinho aí, tá? Beleza? Aí é onde que você vai saber abrir a planilha, que eu vou mostrar na próxima aula. Aí você vai alimentar essa planilha, organizar, vai colocar as abas embaixo para estar bem organizado no seu projeto, tá? E aí, quando eu falo de colocar das abas, é esse aqui, ó, recursos, né? O plano, que é no rodapé, que são os recursos que a gente vai ter. O layout da página, né? Que você pode criar também na fachada em cima, né? O título, a nomeação, a renomeação e tudo mais, tá bom? Olha só, ainda nos próximos passos, a gente vai aprender a mexer com essas planilhas, colocar em ordem alfabética, os recursos do alinhamento, tá? Os layouts da página, as vantagens do Drive. Eu quero falar sobre isso daí depois. Como eu disse, esses itens que é do Google, da planilha Google, eu vou deixar mais para o final. Eu quero ver, vou focar aqui no Excel, né, para que ele tenha, que você não dependa de internet, nem depende que esteja logado em nada. Você vai depender da sua própria máquina. Gente, aqui é uma reflexão para que você possa fazer metacognição, tá? Que é a capacidade de aprender a aprender. Aprender a aprender, tá? É com isso que você desenvolve, tá? E aí, gente, vocês passam a ser influenciadores do aprendizado.
uma reflexão que eu quero que vocês tenham aí de hoje até a próxima terça-feira, para que a gente possa dar o melhor de si, né? Invista aí, hoje já acabou essa, então nós teremos mais 4 terças pela frente aí, que eu tenho certeza que vai ser um aprendizado sensacional para você, tá? Eu vou pedir então para você providenciar um Gmail, que se caso você não tiver, como eu falei, não fique na minha dependência, né? E tenta ir fazendo, já conversa com alguém, já pede informação para mim, aproveita, gente. Se tiver alguém para incluir ainda nesse curso, inclua, vale a pena. Depois tem um certificado no final, você entendeu? E, gente, ó, você que já fez curso comigo de portaria, controle de acesso, você que já fez curso de auxiliar administrativo e recepção, gente, você que fez o curso de cuidador de idosos, olha só, vocês precisam dessa ferramenta para vocês se organizarem, para vocês é, é, lucrarem mais, porque a organização ela traz agilidade, reduz perdas, danos, prejuízos, aumenta a lucratividade, tempo, não é? Então, pense bem, vale a pena. E as pessoas que estão ao seu redor, se você consegue fazer essas pessoas elas também prosperarem, elas também desenvolverem ao seu redor, com certeza você vai ter um fôlego maior para você crescer também, tá certo? Então, você está avançando. Você é só sucesso, tá certo?